Brasil e Venezuela, dois países vizinhos com uma longa história de cooperação e conflito. Nos últimos anos, as tensões entre essas nações cresceram, gerando consequências no cenário diplomático da América Latina. Hoje, vamos entender o que levou essas nações tão próximas geograficamente a se distanciarem politicamente. Prepare-se para conhecer a história do conflito entre Brasil e Venezuela e entender o impacto que ele pode ter no futuro da região. Para entender o atual conflito entre Brasil e Venezuela, é importante voltar um pouco no tempo. Por muitos anos, especialmente nos governos de líderes como Hugo Chávez, na Venezuela, e durante o período dos governos petistas no Brasil, as relações entre os dois países foram relativamente amigáveis. Brasil e Venezuela tinham uma postura alinhada em vários pontos, com uma agenda política parecida para a América Latina. No entanto, com o tempo, a situação política e econômica na Venezuela começou a se deteriorar, resultando em uma crise que transformou o país e afetou suas relações com o mundo. Enquanto isso, o Brasil também passou por mudanças políticas. Durante a presidência de Jair Bolsonaro, a relação com a Venezuela se tornou mais tensa e, mesmo com a volta de Lula ao poder, a cooperação que existia no passado não foi completamente restaurada. Essas diferenças se tornaram ainda mais evidentes nos últimos meses. A tensão entre Brasil e Venezuela aumentou ainda mais após as eleições de julho de 2024 na Venezuela. O governo brasileiro expressou preocupação com a repressão política em Caracas, especialmente com a perseguição a opositores. Uma situação específica que gerou atrito foi o pedido do Brasil para que a Venezuela concedesse salvo-conduto a 6 opositores que estão asilados na Embaixada da Argentina, sob custódia do governo brasileiro. Apesar das tentativas de diálogo e dos pedidos do governo brasileiro, a Venezuela não atendeu a essas demandas, o que causou um impasse diplomático. A situação ficou ainda mais tensa após declarações do procurador-geral venezuelano Tarek William Saab, que acusou o presidente Lula de ser um agente da CIA. Essas acusações geraram desconforto no Planalto e complicaram ainda mais as relações entre os dois países. Essas discordâncias diplomáticas entre Brasil e Venezuela não são apenas questões de governo, mas refletem também um cenário de instabilidade política que tem impactado toda a América Latina nos últimos anos. Em outubro de 2024, o governo venezuelano fez um pedido para ingressar no BRICS, o bloco de economias emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porém, apesar da proximidade geográfica e dos interesses compartilhados, o Brasil decidiu vetar a entrada da Venezuela no bloco. O assessor especial de Lula, Celso Amorim, explicou que o Brasil não poderia apoiar a adesão da Venezuela ao BRICS nas atuais condições, especialmente devido às tensões diplomáticas e à repressão política que persistem no país. Amorim destacou que o BRICS é um espaço que exige cooperação e estabilidade entre seus membros, e, neste momento, a Venezuela não estaria em uma posição de contribuir para o bloco. O veto do Brasil foi visto como um recado direto ao governo Maduro, indicando que o apoio brasileiro depende de mudanças significativas na política interna venezuelana. O veto à entrada da Venezuela no BRICS gerou uma resposta imediata do presidente Maduro, que criticou a postura do Brasil e fez comparações entre Lula e o ex-presidente Bolsonaro, aumentando ainda mais a tensão entre os países. As consequências desse conflito vão além do BRICS e da diplomacia direta entre Brasil e Venezuela. A relação entre os países vizinhos pode ser afetada por anos, e o cenário diplomático da América Latina também pode sentir o impacto, uma vez que Brasil e Venezuela são importantes influenciadores na região. Com isso, fica claro que, enquanto as divergências políticas e as tensões diplomáticas continuarem, a Venezuela provavelmente não terá o apoio do Brasil para se integrar ao BRICS. A decisão do Brasil reflete um desejo de cooperação estável e respeito aos direitos humanos, algo que, neste momento, o governo brasileiro acredita que a Venezuela não consegue garantir. Apesar das tensões atuais, Brasil e Venezuela possuem uma história de proximidade que não pode ser ignorada. No futuro, é possível que uma mudança de governo ou uma nova abordagem diplomática possa aproximar esses países novamente. A situação atual mostra apenas um capítulo dessa relação complexa entre as duas nações. E você o que acha? Com tantas tensões e disputas diplomáticas, você acha que o Brasil e a Venezuela poderão voltar a ter uma relação amistosa no futuro? O que precisa mudar para que isso aconteça? Diante do veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS,
Quais serão as próximas jogadas políticas de ambos os países? Será que a Venezuela tentará se alinhar com outros blocos ou buscará novos acordos para resolver essas tensões? Agradecemos por assistir ao vídeo. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais atualizações sobre geopolítica e conflitos na América Latina, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!